noite a gente possa mais uma vez juntos declararmos: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, Senhor nosso Deus. Senhor Jesus é a essência da nossa adoração. Ele é dono da nossa adoração. É a Ti que cantamos os louvores, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Entregamos esse tempo da palavra ao Senhor e pedimos: fala conosco, revela o Teu querer e a Tua vontade a cada um de nós. Que as Tuas bênçãos, Senhor Deus, sejam derramadas sobre este lugar, sobre os lares das pessoas que nos assistem, em o nome de Jesus. Nós cremos que grandes coisas o Senhor fará nessa noite, grandes revelações dos céus virão sobre este lugar, para nos abençoar, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos da adoração. Continue conosco, você pode tomar assento, aqueles que aqui estão. Nós temos uma palavra de Deus, e o Senhor hoje me desafiou a andar por um caminho que não é muito andado nas Escrituras Sagradas, e que o Senhor possa nos dar graça para que possamos receber dele a revelação daquilo que ele mesmo inspirou e escreveu na santa palavra de Deus. O livro de Apocalipse é um livro que contém um certo mistério, e algumas pessoas têm medo de ler. Muitos cristãos, muitos crentes, pessoas no secular fazem filmes de destruição em massa e colocam o nome de Apocalipse, né? E eu quero trazer para você que nos assiste, para você que está aqui na igreja, alguns aspectos interessantes e que podem mudar a sua forma de ver e renovar a sua esperança nessa noite. O que é Apocalipse? É o último livro da Bíblia, é a revelação. Apocalipse quer dizer revelação, mas quem revelou e para quem? E nos interessa nos dias de hoje. Sim, e muito. E nós devemos falar. Eu quero logo quebrar um dogma, alguma coisa que estão dizendo por aí, por causa dessa pandemia que estamos vivendo, que seria o Apocalipse, seria o final, pois não é. Na Bíblia não está falando sobre ele. A Bíblia está falando como será o final dos tempos. E nós, como crentes, nós cremos na Bíblia. Nós não cremos em outras palavras. Nós acreditamos na palavra de Deus. O Senhor Jesus é o autor de Apocalipse. Ele chama João, que estava preso, o último discípulo que estava vivo, e ele chama aos céus e dá essa revelação tão importante. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, obrigado, irmão Luiz, já diz assim, vai te falar de quem é o livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E aí vai dizer, o versículo 13 é muito interessante, muito importante para você também, para nós todos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado quer dizer feliz, mais do que feliz, é uma alegria, de dentro para fora,
E ele diz ali, bem-aventurados aqueles que leem o livro de Apocalipse, são felizes. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras e que guardam o que contém nele escrito. Então, a partir deste versículo já vai despertando o interesse de ler a carta de Apocalipse. Eu sei que é difícil de entender, eu sei que precisa do Espírito Santo para entender algumas alegorias, algumas formas, mas principalmente, o livro de Apocalipse, ele quer dizer também consolo para os crentes, porque ele está falando do final, está falando da vitória do povo de Deus, da vitória de Jesus Cristo sobre as trevas. Como será o final? Em resumo seria isso, é o livro de esperança de todo crente, não de pavor e medo. Pois bem, então João é levado aos céus e Jesus então envia 7 cartas, uma carta a cada igreja, que você vai ver ali nos capítulos 2, 3 e 4, e você pode lembrar de algumas coisas que são mais conhecidas dessas cartas, que a gente lê volta e meia. Conheço as tuas obras, né? Uma igreja, você tem pouca força, mas guardaste meu nome. Para outra igreja, eu tenho uma porta aberta que ninguém pode fechar. Podem ser eram para as igrejas da Ásia da época, mas também são para as igrejas de hoje. Conheço as tuas obras, sei que tem poucas forças, mas entretanto guardaste o teu nome no tempo da provação. Também nós hoje somos igreja do Senhor, então cada carta dessa está endereçada a cada um de nós. Eu quero que você, durante essa semana, durante esse tempo, você está tendo um pouco mais de tempo, você possa ler essas cartas e veja o que o Senhor fala contigo. Porque o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, ele vai estar lá, revelando para você o que ele tem para você. Nessas cartas, eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Então o Senhor Jesus, ele envia essas cartas. Passadas as cartas, no capítulo 4 de Apocalipse, tem a visão do trono de Deus. Esses dias, eu estava escutando uma música, um louvor que diz, pararam de falar do céu. A gente está tão envolvido com as coisas na terra, né? Por que a gente está tão preocupado? Porque pessoas estão adoecendo de ansiedade, depressão, né? Muitos problemas por causa do isolamento social, né? Violência doméstica, abuso. Tem acontecido muitas coisas, porque o nosso povo, o povo da terra, ainda não estava evangelizado. O ide do Senhor Jesus, quando ele diz, ide a todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. Eu não acredito que os salvos estão caindo em depressão, em doença, estão caindo nas armadilhas da carne, do diabo ou do mundo. Se não são salvos é porque ainda não foi pregado o evangelho, não foi anunciado. Por mais que você pense, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo... Pois eu quero dizer que Jesus, ele deu a vida dele para que as pessoas fossem salvas, para que esse mundo fosse salvo. O que você tem dado nos dias de hoje, para que seus familiares, para que seus amigos de trabalho, para aquelas pessoas que convivem contigo, tenham acesso à salvação? Eis a pergunta que eu faço nessa hora, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer, mas a minha igreja tem ministério de missão, tem ministério de evangelismo. Eu quero saber o que você tem feito. Você que está aqui, você que nos assiste, o que você tem feito para que seja anunciado a boa notícia. Nós falamos na semana passada, no culto de domingo, sobre uma capacitação que vem dos céus para anunciar as coisas de Deus. E essa capacitação é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Se você chega à conclusão, eu tenho feito muito pouco, talvez é porque você tem recebido pouco do Espírito Santo, não tenho buscado. Eu quero te incentivar. Eu creio que dessa noite não são minhas palavras que vão convencer ninguém, mas o Espírito Santo está alistando pessoas que vão assumir um compromisso, porque foram salvas, porque terão a vida na eternidade com o Senhor, e não querem que seus amados passem a eternidade em lugares como nós vamos ler daqui para frente. Em alguns casos, mas primeiro eu quero falar para você do trono de Deus. O trono de Deus, o Apocalipse está falando como será o trono. Então tem um trono, tem um julgamento. Aqueles que têm feito tantas coisas erradas, que têm vivido como se têm prazer só nesta vida.
O apóstolo Paulo disse, se a tua esperança está apenas nessa vida, você é o mais infeliz dos homens. A nossa esperança tem que estar na eternidade. Nós temos que viver aqui sim, vigilantes, né, ter nossa família, nossa casa, nosso trabalho, mas em meio a tudo isso, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade, porque diante desse trono, todos passarão, todos comparecerão diante do trono do Senhor. Capítulo 4, ele vai dizer, depois dessas coisas, das cartas que Jesus deu para ele, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Esse é João dizendo, sobe para aqui, essa voz é de Jesus, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha que convite, olha um homem temente a Deus, um homem que andou com Deus, João, o apóstolo João. Fizeram de tudo, o mundo tentou de tudo, tem livros extrabíblicos de forma que tentaram matar João. Mas ele estava vivo, ele permaneceu e aí ele foi chamado aos céus, ainda vivo, arrebatado aos céus. Você acredita em arrebatamento, crente? Você é daqueles que ainda acredita, você já ouviu falar? Nós temos, o apóstolo Paulo foi arrebatado também, ele diz, conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céus, e ele viu coisas inefáveis. Aqui João também foi arrebatado aos céus. Eu creio que o Espírito Santo está pegando você, está tocando no seu coração. O meu coração está incendiado quando eu comecei a ler essas coisas e ver essas coisas dos céus. Eu não consigo ficar sem me emocionar olhando isso daqui. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes. E ele vai falando das coisas que ele está vendo no trono dos céus. Tem um trono armado, você e eu compareceremos lá, só para receber os galardões. Você sabia? Você sabia que aquele que está em Cristo, ele não passa pelo julgamento, ele vai comparecer no trono para receber os galardões, pelas obras que fez, outros para serem condenados ao inferno. Eis o detalhe, que eu e você, nós possamos comparecer lá só para receber os galardões, por aquilo que fizemos. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, então cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você percebe que quando você canta esse louvor, esse é um louvor que nós cantamos aqui, você está cantando aquilo que é cantado nos céus. A santidade disso. A igreja perdeu um pouco o sentido de casa de oração, de lar de adoração, de lugar onde Deus habita. Mas eu creio que o Espírito Santo é Ele que guarda a igreja na terra. É Ele que guarda você, é Ele que diz para você, não peques, não faz isso. É a voz do Espírito Santo, porque você está selado. Depois aqui nós vamos falar dos selos. Então ele tem a visão dos glorificados. Aí tem aquela reunião nos céus. Você está com medo de Apocalipse? Está com medo de ler Apocalipse? Olha o que eu estou falando. Tem uma reunião. E tem choro nos céus. E João está vendo o choro nos céus. E tem um livro das coisas que vão acontecer. E ninguém podia abrir esse livro. Está no capítulo 5. E ninguém era digno de abrir o livro.
Até que o Senhor Jesus, ele vai lá. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados pela terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Essa é a visão de Jesus. Outro dia eu levei a palavra para os jovens e eu falei que nós cantamos aquela canção: quero te ver, Senhor Jesus, quero te ver. Você tem certeza que você quer ver essa imagem aqui? Você ficaria em pé diante dessa imagem aqui? Esse Jesus Todo-Poderoso não será o menino que veio outra vez, nascido de mulher, um Deus que se fez homem, que abriu mão da glória e veio e andou por aí humilde, ensinando o perdão, o amor, apontando para o Pai. Não, Jesus, depois de ter vencido a morte, pegado a chave da morte e do inferno, ele está nos céus, com posição de autoridade, de poder, no trono do Senhor. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Você tem alcançado alguém? Na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, estado, Brasil, nações aqui, povos de outras nações. Você sabe, a gente aprendeu, tem como ir, tem como enviar, tem como orar pelos missionários. Você vai fazer parte disso, você vai receber galardão por isso nesse trono. Ninguém vê. E aqui você não colhe o que você planta, mas se você planta, se ninguém aqui te valorizar, se ninguém enxergar você, se ninguém... Nesse dia aqui, você receberá os galardões. E aí é para a eternidade. E aí é para sempre. Porque às vezes a gente não recebe um elogio, não recebe uma admiração de algum líder, de alguém da igreja, porque a gente fez algo. Que bom, porque a gente vai receber lá nos céus. Que bom. Se nós trabalharmos no reino de Deus, olhando para o céu, olhando para a eternidade, trabalharemos de outra forma. Não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus, pelo Senhor. Bem, o Senhor, que alegria! Jesus abre o livro. Não, irmãos, aqui não tem muita alegria para aqueles que não foram salvos. A igreja fora arrebatada. Antes de começar a ler aqui, o que vai acontecer na terra quando Jesus abre esse livro, e ele vai mostrando para João, eu quero ler sobre o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Você está com paciência para ouvir? Você quer saber sobre como será o fim, como será o final? Você quer reavivar na sua mente, você que já sabe? O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim ele: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando lá dos mortos. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vivemos crente com medo da morte, desesperados porque perdeu um ente querido. Sim, a saudade dói, faz falta sim. Mas a última palavra ainda é do Senhor. O consolo vem daqui. E você vai ver que no versículo 18 ele vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa palavra é de pleno consolo para alguém que perdeu um ente querido, que pensa que está desesperado.
Versículo 18, ele fala isso. No capítulo 5, versículo 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então é uma palavra de consolo nesta noite. Consolo. Está com medo do vírus, da morte? Não, que não venha. A gente tem orado e está firme em oração para não vir sobre nenhum de nós, do povo da nossa igreja, do povo que tem fé, porque a fé move montanhas. Eu estava nessa semana orando e falando, foi no culto lá em Nova Santa Rita, nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo simbolizado por fogo. Quando pegar esse vírus em ti e em mim, vai queimar por causa do fogo. Porque aquele que é de Deus, ele não é só um cidadão comum, vazio, só um vaso de barro, porque nós somos vasos e de barro. Mas se Deus habita em você, se você aceitou Jesus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, então eu não sou mais só humano. Você não é humano, você é dos céus, você é embaixador dos céus, você está aqui para representar os céus. A luz que brilha dentro de você, conforme lá em Mateus 5,17, para que brilhe, essa luz não é sua, essa luz veio de Deus morar dentro de você. O seu rosto resplandece porque por onde você anda, você tem palavras de Deus na sua vida. Você não tem palavras tuas, eu não tenho palavras minhas para te dar, mas de Deus. Seu Espírito Santo em ti, você é uma nova criatura. Quando você fala, é Deus falando através de você. Quando você olha, é Deus olhando. Quando você fica doente, é Deus está doente. Ele está dentro de você. Então teremos medo. Aí nós cantamos: não seremos abalados, não serei. É verdade, cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não serás atingido. Agora, se o Senhor me chamar aqui, eu desde que tive uma perda na minha família, quando eu perdi meu filho, sabe que essa palavra é de 1 Coríntios, foi difícil de entender, mas depois que entendi ela, só o que eu espero, meu irmão e minha irmã, é o soar da última trombeta. É quando a trombeta soar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que nós subiremos, os mortos ressuscitarão e nós nos encontraremos nas nuvens. Você tem saudade de alguém que já foi e era de Cristo e era de Deus? Pois nós nos encontraremos nas nuvens e para lá subiremos, e será um dia de triunfo, um dia de festa, um dia de glória. Jesus Cristo veio para nos desarraigar desse mundo, dessa terra. Aqui estamos de passagem, aqui somos embaixadores, somos forasteiros. Forasteiro se apega. O pastor está louco, está querendo que alguém suicide? Não, o suicídio leva ao inferno. Não pode suicidar. Não é dado a você, nem a mim, o direito de suicídio. Tirar a vida de outro ou de ti mesmo. Mas, sobre a vida de alguém, só Deus tem autoridade. Sobre a vida do cristão, só Deus decide. O dia da ida, vai ficar ou vai ir? É Deus que decide. Salmo 139 diz assim: primeiro, te conheci em substância ainda informe, dentro da sua mãe, no ventre. E todos os teus dias foram escritos e determinados, antes que eles houvessem. Dá para acreditar? Está na Bíblia, 139. Aí a gente vê pessoas crentes desesperados. Minha mãe no leito de morte. Minha mãe é mulher de oração. Ela partiu cedo, mas ela tinha medo da morte. Ela dizia: eu não quero ir. Ela era um amor. Só que eu já era crente. Eu lá, na mão dela, o médico tinha dito: lá pelas 19 ela vai partir. Ela tinha 76 anos. Nova ainda. Sabe o que eu fazia? Eu sou o último, eu sou neném, eu tenho 45 anos feito. Agora, fiz ontem. Mas 10 filhos, eu que aproveitei mais o colo dela. Sabe? Muito amor. Mas eu pegava na mãozinha dela. A gente estava à tarde, todos os filhos lá, os 10 filhos. A gente podia entrar e ficar meia hora com ela. Você já pensou isso? Aí os que não eram crentes podiam estar desesperados, mas eu pegava na mãozinha dela e dizia: mãe, eu não canto muito bem porque eu não recebi esse talento, esse dom, mas eu vou cantar para ti. E como ela era assembleana, eu sabia que ela gostava do foi. Quando eu era pequenininho, eu tinha dor de dente, dor disso, daquilo, ela cantava para mim dormir. E sabe o que ela cantava? Foi na cruz, foi na cruz. Eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal rindo dos louvores, crente moderno, que eu não sei se vão subir, que ficam rindo disso. Eu estou falando do coração. Mas eu lembro dela cantando isso. E eu cantei lá no leito
de morte. E eu estava apavorado. Não, eu sabia para onde ela estava indo. Eu sei que eu vou encontrar com ela assim. Eu vou ler para você. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum procederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem sede disso? Quem gostaria de estar com o Senhor? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Como consolar alguém? Por isso que a Bíblia é loucura. O Evangelho é o poder de Deus, é loucura para os que se perdem. Console-se, porque nós subiremos e estaremos com o Senhor. Não, isso é loucura. Não, console-se, porque você vai ser promovido, você vai comprar uma casa nova, um carro novo. O consolo da terra é esse. O consolo de Deus é esse. Os mortos ressuscitarão, nós nos encontraremos. E estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. O arrebatamento vai acontecer na nossa era ou não. Ou morreremos antes. E aí nós ressuscitaremos no último dia. Nosso corpo será ressuscitado. O pastor Paulo estava explicando isso hoje de manhã. Estávamos falando sobre Apocalipse. Porque Jesus disse para o malfeitor crucificado: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então hoje é hoje. Então, quando morremos, nós acreditamos que nós vamos direto para os céus. O nosso corpo fica aqui, no cemitério. Porque esse corpo é pó e não pode entrar nos céus. Corpo e sangue não entram nos céus. Ele voltará ao pó. Mas, ao soar a trombeta, nós ganharemos um corpo glorificado, com a mesma semelhança, com as mesmas características, com a mesma personalidade. Onde buscamos isso? Lázaro. Jesus está falando do rico e do Lázaro, vai tirar algumas dúvidas tuas. O homem lá no inferno se preocupava com os irmãos que estavam aqui na terra. Ele reconheceu Abraão. Então nós nos reconheceremos. Isso não era muito fácil, vou viver aqui, vou morrer e deu, depois não vou conhecer mais ninguém. Não, nós conheceremos as pessoas. Há gente que prega outras coisas. Mas nós acreditamos assim, nós cremos assim. E isso traz consolo, senão não traria consolo. Traria desesperança. Você quer voltar lá para o Apocalipse, no capítulo 5? Que ele tem essa visão, então, no trono de Deus. A igreja subiu. E Jesus começa a abrir os selos daquele livro. E o primeiro selo, 6, versículo 2. E eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso aqui é algo do mal, tá? Ele vem para a terra. O segundo selo é espada, é um cavaleiro com espada, vai trazer guerra entre as nações. Tudo isso vai acontecer. O terceiro selo, 6, versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem, então, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu ouvi como voz de meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por... Quer dizer o quê? Fome na terra. Vai estar tão escasso o alimento. Vai ter muita fome. Depois da guerra, com certeza, destruição, vem a fome. Aí vem o quadro, tá só piorando. Então aqui é desespero, sim. Só que nós não estamos entre esses desesperados, porque nós estamos com o Senhor. Você quer ver o quarto selo?
6, versículo 7, o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Olheis e um cavalo amarelo, o cavalo sendo esse chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras na terra. Esse é o quarto selo. O quinto selo só vai piorando. Outro cavaleiro, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó Senhor? Até quando não julgas e vingas o nosso sangue? Porque aqui já está falando dos mais, dos 144 mil selados. A igreja sobe, você vai ver que no capítulo 7 é o sétimo selo. Vem 4 anjos, se colocam nos 4 cantos da terra, segurando os ventos e a destruição. As tempestades, está lá no capítulo 7. A gente gravou isso hoje para o podcast da semana que vem. Convido vocês a escutar, um por dia. Os pastores todos falando sobre o Apocalipse. Por isso que eu estou afiadinho aqui falando, porque eu peguei algumas coisas. 4 anjos segurando ventos nos 4 cantos da terra. O Senhor envia um anjo e diz, não libera o tormento até que esse anjo marque, sele 144 mil pessoas. Ele vai selar ali entre os judeus 12 mil de cada tribo das 12 tribos de Israel. Selando as pessoas. Esses só vão ser salvos através da morte. Porque nessa época já na terra vai estar a besta, que vai estar governando. Com os 3 primeiros anos vai enganar todos, isso é triste. Aqueles que não têm o Espírito Santo serão enganados. Já estão sendo enganados. E ele vai se sentar lá em Israel, vai governar, a besta governará a terra. E os 3 primeiros anos de paz, todo mundo pensando. Marca-se o número da besta em todos. Mas aqueles que conhecer a profecia, que conhecer a revelação, não vão deixar marcar. Porque se tiver, o número da besta não entra nos céus. Isso é loucura, está na Bíblia. Está na Bíblia, quem tiver o discernimento não vai deixar marcar. E vai ser salvo. Ser fiel até o fim, e te darei a coroa da vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. Sabe, você tem que ir sendo preparado nos pequenos momentos. Você quer salvar a sua vida, você está perdendo ela. Abre o olho. As questões espirituais, as questões de Deus. Deus ama Israel. Deus ama aquele povo não aceitou seu filho Jesus. Mas Deus instituiu a igreja para estar na terra, sendo sal e luz. Somos eu e você. Se o sal perde o sabor, não serve para nada. Mas Israel continua sendo povo de propriedade de Deus. Tem nações querendo destruir Israel desde o início dos tempos. Hitler quis destruir os judeus. Ainda hoje Israel tem muitos inimigos. Eu fico olhando e é fácil de discernir quem quer destruir Israel. Quem são os inimigos de Deus? Não se deixe enganar. Se não tiver o selo da besta, a marca da besta não vai poder comprar nem vender, diz a Bíblia. Essa é uma moeda única. Irmãos, cada selo aberto é uma destruição. Tá, mas e a riqueza vai me guardar? Só vou ler isso aqui e eu vou finalizar. Não. Capítulo 6, versículo 4, no 6º selo. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. As estrelas caíram como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Você acha que coronavírus é Apocalipse? Não dá, né? Não chega nem perto. Os reis da terra, versículo 15, capítulo 6, versículo 15, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, os pobres, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós.
Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aí o capítulo 7 vai falar da marca. Eu quero finalizar o nosso culto, tem muita coisa, só uma introdução ao livro de Apocalipse. Chamar os irmãos do louvor para virem, para estarmos cantando. Eu quero finalizar lendo aqui para você a visão dos glorificados. A visão dos glorificados, olha só. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Os anciões se prostravam para adorar a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Nosso Deus é maravilhoso. Podem vir os irmãos da adoração. O final, Jesus vence, o diabo é lançado no inferno. Você tem que saber disso, mas você tem que estar entre os que são salvos. Que nós estejamos entre os salvos, aqui na terra já, porque a salvação não é só para a eternidade. A gente, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, sinais da salvação eterna já começam a vir. Curas são sinais, milagres são sinais da eternidade, restaurações, a pessoa tornada numa nova criatura, os vícios, as pessoas são libertas dos vícios, a carne, a lei da carne já não domina mais sobre nós quando estamos em Cristo Jesus. Eu só queria gerar em você, eu creio que Deus, um certo alerta, um certo interesse de como será a sua vida na eternidade. Você está preparado para a eternidade? Tantas parábolas Jesus contou representando o reino dos céus, representando a eternidade. A ideia é essa, que você que está assistindo, que você que está aqui, vai para casa refletindo. Você não sai daqui tão feliz, você sai refletindo: de que lado eu estou? Como está a minha vida com Deus? O Deus que te ama, porque Deus amou o mundo, Ele não quer ninguém. O inferno, meus irmãos, não foi preparado para ser humano, foi preparado para o diabo, para o demônio, para a besta morar lá. Acontece que o ser humano, a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não rejeite a luz, não rejeite a paz. Toda vez que você opta por guerra, você está rejeitando a paz. Toda vez que você opta por coisas ocultas, escondidas, escuridão, você está optando pelo reino das trevas. Você foi resgatado de lá. A dívida que constava contra você foi encravada na cruz do Calvário. Você é livre. Nós somos livres. Coloque-se em pé. Vamos orar. Senhor Deus, perdoa, Senhor, porque o mundo todo acredita nas notícias do mundo, acreditam nos jornais, mas não acreditam na Tua palavra. Não acreditam, Deus, que esta é a última profecia que falta se cumprir, o arrebatamento da igreja. A profecia de que Jesus viria, de que o menino nasceria, já aconteceu. De que o Espírito Santo viria sobre a terra, já aconteceu. De que Jesus seria morto, já aconteceu. Os anjos disseram aos discípulos: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar. Estejamos preparados. Eu oro, Deus, por esta igreja, que tenhamos os pés aqui, mas a mente nos céus, a cabeça nos céus, no alto, de onde vêm as boas dádivas, as boas coisas. Eu oro, Deus, aqui por pessoas que pediram. Paulo pede oração, Lídia está na UTI,
A Marilene, nossa irmã, está com pressão alta. O Carlos está na UTI. Rogéria pede por cura. Gabriele. Nós oramos, Pai. Tantos são os nossos irmãos que necessitam. Porque temos o mesmo Pai, somos irmãos. Abre, Senhor, o céu sobre essas pessoas e derrama do Teu Espírito Santo, convencendo elas da verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus, ninguém vai à eternidade a não ser por Jesus. Que o homem criou muitos outros caminhos. O homem tentou e já foi até a lua, Senhor, mas sem Jesus não consegue chegar nos céus. Não queremos ofender a Jesus de forma alguma. Nós queremos que o Senhor se alegre conosco. Como Isaías disse lá, capítulo 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém? Vamos adorar a Deus? Que Jesus possa olhar para você e ficar satisfeito, porque não foi em vão a morte na cruz. Ele me salvou a minha casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tenham todos uma semana abençoada. Domingo teremos culto, 17 horas. Adoremos a Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua bondade, doce Espírito